Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo e um novo episódio em homenagem ao Leon Trotsky, é parte do nosso especial sobre o 83º aniversário do seu assassinato pelos sicários do Stalin. Esse episódio também de homenagem ao seu legado e à luta pela Quarta Internacional, agora do ponto de vista da vida ou das vidas revolucionárias desse personagem tão indispensável. Eu vou tratar de alguns aspectos da vida pessoal do Trotsky que me apaixonaram completamente pelo socialismo, pelo marxismo na nossa época e que são retratados no seu ensaio autobiográfico O Minha Vida, que eu estou apresentando a edição que os nossos companheiros do PTS, a nossa organização irmã da Argentina, publicou em 2012, uma edição muito bonita e um livro indispensável. Eu não sei se vocês gostam de biografias, eu em particular sou muito seletivo com esse tipo de literatura, mas a do Trotsky me encantou de imediato, não só pelo fato de que toda a vida pessoal dele está indissociavelmente ligada com a história mundial, mas pela alucinante capacidade narrativa que o Trotsky tem e como ele consegue dar conta completamente do sentido supremo e maior que pode mobilizar as vidas humanas a serem entregues pelos ideais revolucionários e para a luta revolucionária. E a vida do Trotsky está cheia de um frescor muito concreto, quase que um sopro do tempo que abre as condições do futuro para aqueles que entendem que é possível alcançar uma nova modalidade de sociedade humana muito superior à do capitalismo, e para aqueles que entendem que a gente não chegou ainda na culminação das belezas da nossa criação com a natureza e querem abrir as novas dimensões das possibilidades humanas através desse caminho revolucionário. Eu sempre achei muito estimulante, o quadro antecipatório que o Trotsky oferece sobre a sociedade comunista. Nessa biografia, na Minha Vida, existem vários exemplos disso. Vocês vão saber que nenhum dos marxistas clássicos tinha qualquer tipo de visão determinista ou messiânica sobre o que seria a sociedade comunista. O próprio Marx deixou só indicações tentativas sobre quais seriam as características mais fundamentais dessa nova sociedade. Ele dizia ali, na crítica ao programa de Gotha, de 1875, que seria o comunismo como uma sociedade de produtores livremente associados, mas sem deixar muitas pistas concretas, porque isso a gente ainda precisa construir. É uma batalha do tempo dos seres humanos da nossa época. E isso não tem nada a ver com a definição de filósofos como Domênico Losurdo, que fala do comunismo como se fosse uma utopia messiânica de uma sociedade sem contradições e sem conflitos. Nada disso. Se trata de uma sociedade cujos conflitos se darão numa etapa histórica superior, sem as classes sociais antagônicas. E disso trata o Trotsky, trata o Marx, o Engels, o Lenin, o Gramsci, a Rosa Luxemburgo, quando eles vão pensar a sociedade comunista. E o Trotsky, quando ele vai falar do que seriam essas novas versões do ser humano, as novas versões da humanidade quando liberada do capitalismo, no livro Literatura e Revolução, ele lança certas hipóteses sobre como se daria essa combinação entre a solidariedade de um lado, que vai constituir a base da sociedade socialista, e a concorrência do outro. E nessa discussão filosófica, ele diz o seguinte: um excesso de solidariedade, como temem os nietzschianos, não ameaçaria degenerar o ser humano em um animal sentimental, passivo? De modo algum. A poderosa força da concorrência que na sociedade burguesa tem as características da concorrência de mercado não desaparecerá na sociedade socialista. Para usar a linguagem da psicanálise, ela será sublimada, isso é, assumirá uma forma mais elevada e mais fecunda. Na medida em que for eliminada a luta política, e em uma sociedade sem classes não haverá tais tipos de lutas, as paixões liberadas se voltarão para a técnica e para a construção, inclusive da arte, que naturalmente se generaliza, amadurece, se fortalece e se converte na forma mais perfeita de melhorar a vida em todos os âmbitos. Os seres humanos estarão divididos em partidos, diante de um novo canal gigantesco ou diante da divisão de um oásis no Saara, da regularização do tempo e do clima, de um novo teatro, de uma hipótese química, de duas tendências musicais conflitantes, de um melhor sistema esportivo. Isso diz o Trotsky, e ele vai dizer também que a luta vai assumindo um caráter puramente intelectual, não tendo nada a ver com o lucro, com a vulgaridade, com a traição, com tudo aquilo que constitui a concorrência ou a competição no capitalismo, e diz que nem por isso a luta será menos emocionante, menos dramática e menos apaixonada. Ele diz que
Depois do ser humano racionalizar o seu sistema econômico, preenchendo aí a sua produção com a ciência e com a planificação, não só as mulheres finalmente vão sair da sua condição de semi-escravidão, mas a própria vida vai se mover como uma espécie de apaixonantes mutações permanentes. E nisso Trotsky diz o seguinte: a vida comunista não crescerá cegamente, como recifes de corais no mar, mas será construída conscientemente, testada pelo pensamento, guiada e corrigida. Quando o modo de vida deixar de ser elementar, também cessará a sua estagnação. O ser humano que aprenderá a mover rios e montanhas, a construir os palácios do povo nas alturas do Mont Blanc ou no fundo do Atlântico, certamente poderá dar à sua vida não só riqueza, brilho e intensidade, mas também o maior dinamismo. A crosta da vida cotidiana dificilmente terá tempo de se formar antes de estourar novamente sob a pressão das novas invenções e conquistas técnicas e culturais. A vida do futuro não será monótona. Aqui fecho aspas ao Trotsky. E é importante lembrar que o Trotsky escreve isso em 1924, quando uma crosta de outro tipo, a da burocracia stalinista, começava a asfixiar a nova membrana da sociedade russa surgida em outubro de 1917. E isso eu acho que dá uma ideia desse otimismo científico que o Trotsky tem no comunismo, nessa valiosa maneira com que ele lê os acontecimentos de toda a vida humana, né? Como ele entende esses acontecimentos e busca preparar as condições necessárias para transformá-los. Como diz o filósofo holandês, o Spinoza, não há que chorar nem sofrer, e sim compreender para transformar. E essa filosofia está na cabeça do Trotsky desde o início. Ela está presente em todos os aspectos da sua vida, sobre os quais eu vou pegar algumas passagens aqui para a gente poder ver. Uma das passagens que mais me ficou na cabeça sobre o Trotsky é o encontro que ele teve entre 1907 e 1908 com os principais membros da social-democracia alemã e austríaca. E, gente, essas figuras eram conhecidas como as principais referências de toda a social-democracia e de todo o marxismo daquele então na Segunda Internacional. E a reação que o Trotsky teve ao conhecer essas personagens é um dado muito interessante da fisionomia psíquica dele. É dessa apaixonada coerência entre a teoria e a prática que o Trotsky buscava em tudo, ao ponto de descobrir, ainda muito jovem, com 28 anos, que ninguém daquelas grandes sumidades do socialismo que ele tinha encontrado ali na Alemanha e na Áustria era de fato marxista. Eu vou ler uma passagem que é longa, mas eu acho que vai valer muito a pena, desse livro aqui do Minha Vida. Que ele diz o seguinte: aqui ele está encontrando em primeiro lugar o Rudolf Hilferding, né, que era um social-democrata austro-alemão. Ele diz o seguinte: conheci Hilferding no verão de 1907, na casa de Kautsky. Hilferding estava então em seu período mais alto de impulso revolucionário, o que não o impedia de odiar passionalmente a Rosa Luxemburgo e desprezar o Karl Liebknecht. Não obstante, no que se refere à Rússia, ele estava disposto, como tantos outros, a adotar as posições mais extremistas. Louvou alguns de meus artigos na Neue Zeit, que eu tinha publicado, antes de minha fuga ao estrangeiro, traduzidos dos textos russos, e de maneira inesperada, desde o princípio da conversa, me propôs que trocássemos impressões. As nossas relações tomaram uma aparência de intimidade que não tinha nenhuma base política nem moral. Nesse momento, Hilferding tratava com grande desprezo a social-democracia alemã, inerte e passiva, opondo-a à atividade que empregavam os austríacos. Não obstante, estas críticas não saíam das quatro paredes do quarto. Oficialmente, o Hilferding se comportava como um redator assalariado do Partido Alemão, nem mais nem menos. Sempre que vinha a Viena, me visitava, e uma noite em um café me apresentou a seus amigos austro-marxistas. Eu também o visitava quando ia a Berlim, e um dia, em um café berlinense, tivemos uma entrevista com MacDonald. Edward Bernstein serviu de intérprete. O Hilferding perguntava ao MacDonald, que era um dos dirigentes do Partido Trabalhista Britânico, e este britânico respondia. Aí diz o Trotsky: agora eu não me lembro de nenhuma só das perguntas nem das respostas, que só se destacavam por sua banalidade. Me perguntava qual destes três indivíduos se afastava mais do que eu entendia por socialismo e não sabia o que responder.
E aí ele segue, né, nessa memória do Hilferding. Nas negociações de Brest-Litovsk, né, as negociações de paz da Primeira Guerra Mundial entre a Rússia e a Alemanha, recebi uma carta de Hilferding. Ainda que soubesse que nada importante ela poderia conter, abri esta carta com grande interesse. Desde a Revolução de Outubro, era o primeiro eco que nos chegava do Ocidente socialista. E o que dizia essa carta? Hilferding me pedia que ele deixasse a liberdade a um doutor pertencente a uma numerosa família de médicos vienenses. Da Revolução, nenhuma palavra. Em troca, Hilferding me flertava, me mandava elogios em sua carta, e parecia que não havia feito a menor ilusão sobre ele, e não obstante, não podia acreditar nos meus olhos. Recordo que Lenin me perguntou com entusiasmo: ouvi dizer que você recebeu uma carta de Hilferding? Sim, é certo, recebi. E o que ele diz? Intercede por um prisioneiro que conhece. Mas o que ele diz da Revolução? Nada. Como assim, nada? Nenhuma palavra. Nenhuma palavra? Não é possível. Lenin me olhava atônito. Eu tinha certa vantagem sobre ele. Tinha tido tempo de assimilar a ideia de que para Hilferding a Revolução de Outubro e a tragédia de Brest-Litovsk haviam sido apenas uma ocasião para intervir a favor de algum conhecido seu. Dispenso o leitor de ler os epítetos, né, os apelidos com os quais Lenin tranquilizou a sua estupefação. E aí o Trotsky segue para outras personalidades. Primeiro, Hilferding me colocou em contato com seus amigos de Viena, Otto Bauer, Max Adler e Karl Renner. Eram pessoas extraordinariamente cultas que em diversos terrenos sabiam muito mais que eu. Segui com muito interesse, quase se poderia dizer com respeito, a sua conversa na primeira reunião no Café Central. Mas rapidamente tive dúvidas. Aqueles homens não eram revolucionários. Mais ainda, encarnavam um tipo humano oposto ao do revolucionário. E isso se via em tudo, no modo de afrontar os problemas, em suas reflexões políticas, em seus julgamentos psicológicos, na satisfação, não digo sobre a segurança que tinham sobre si mesmos, e às vezes acreditava reconhecer o tom do filisteu no timbre de suas vozes. O que mais me surpreendia era que marxistas tão cultos fossem completamente incapazes de aplicar o método de Marx aos grandes problemas políticos e, sobretudo, a seus giros revolucionários. Com quem primeiro me convenci disso foi com Renner. Nos atrasamos conversando no café e, como já não havia um bonde para Hütteldorf, Renner me propôs que passasse a noite em sua casa. Esse funcionário dos Habsburgo, inteligente e instruído, estava longe de pensar que o triste destino do Império Austro-Húngaro, do qual ele foi historicamente o advogado, faria dele, a cabo de 10 anos, o chanceler da República Austríaca. Pelo caminho, conversamos acerca das perspectivas da Revolução na Rússia, onde já se havia consolidado a contra-revolução, aqui ele está dizendo, depois da Revolução de 1905, né? Meu interlocutor discutia essas coisas com a cortesia e a indiferença próprias de um estrangeiro culto. A verdade era que lhe interessava muito mais o ministério do Barão de Beck que anunciavam na Áustria. As suas ideias sobre a Rússia se reduziam, em essência, a entender que o bloco formado pelos latifundiários e pela burguesia, ao qual dava expressão o regime implantado por Stolypin depois do golpe de Estado de 16 de junho de 1907, correspondia perfeitamente ao desenvolvimento das forças produtivas do país e, em consequências, tinha probabilidade de subsistir. Eu respondi que, a meu juízo, o bloco governante dos latifundiários e da burguesia estava preparando uma segunda revolução, que provavelmente levaria ao poder o proletariado da Rússia. Ainda me parece estar vendo o olhar rápido, surpreso e indulgente que me lançou aquele homem sob a luz de um farol. Seguramente considerou meu prognóstico como uma fantasia de um analfabeto político. Algo assim como as profecias daquele místico australiano que alguns meses antes do Congresso Socialista de Stuttgart nos havia predito o dia e a hora em que estouraria a Revolução Mundial. Isso é o que o senhor pensa? Me perguntou Renner, e acrescentou com uma cortesia esmagadora. É possível que eu não conheça suficientemente bem a situação da Rússia. Era inútil prolongar a conversa. Já não tínhamos um terreno comum. Para mim, o Trotsky dizendo, era evidente que esse homem estava tão longe da dialética revolucionária como poderia estar o mais conservador dos faraós egípcios. Essa é uma frase estupenda, sobre o conhecimento que ele teve dessas grandes personalidades que, na verdade,
não tinham nada de revolucionários. E o Trotsky conclui com isso, né? Ele diz: com o tempo, as minhas primeiras impressões não fizeram mais do que confirmar-se. Tratava-se de pessoas extremamente cultas, capazes de escrever bons artigos marxistas nos marcos de uma política rotineira, mas não tinham nada em comum comigo. Eu me fui convencendo cada vez mais disto à medida em que se alargava o círculo de minhas relações e de minhas observações. Nas conversas, nas quais eles se expressavam descaradamente, se traduzia com mais sinceridade que em seus artigos e discursos o seu chauvinismo desavergonhado, a jactância, a vaidade do pequeno comprador de bens, o terror sagrado que lhes inspirava a polícia, a vulgaridade de suas opiniões acerca das mulheres. E para as minhas entranhas, ou para mim mesmo, exclamava assombrado: e estes são os revolucionários. E aí, claro, depois o Trotsky estabelece o contraste entre essas figuras da social-democracia austro-alemã com as figuras, do Marx e do Engels. Ele diz o seguinte: nos 7 anos que passei em Viena, não me foi possível falar com toda sinceridade com nenhum dos membros dessa elite. Ainda que pertencesse à social-democracia austríaca, participasse de suas reuniões, tomasse parte nas manifestações, colaborasse em suas publicações e, de vez em quando, desse conferências curtas em alemão. Diante dos líderes, tinha a sensação de estar em presença de estrangeiros e, pelo contrário, encontrava uma linguagem comum com os operários social-democratas nas reuniões e nas manifestações do 1º de maio sem nenhuma dificuldade. Em tais condições, as correspondências entre Marx e Engels foram para mim o livro mais indispensável, mais familiar de todos os livros, porque verificava da maneira mais segura não somente as minhas ideias, mas a percepção que tinha do mundo. Os líderes da social-democracia de Viena usavam em aparência as mesmas fórmulas que eu, mas não havia mais que deslocá-las uns 5 graus em torno do seu eixo para constatar que não dávamos a elas o mesmo conteúdo e os mesmos conceitos. O que nos unia era transitório, aparente e superficial. A correspondência entre Marx e Engels não foi para mim uma revelação teórica, mas sim psicológica. Todas as proporções guardadas, me convenci em cada página das afinidades espirituais que me uniam diretamente a esses 2 homens. A atitude que adotavam diante das pessoas e das ideias me era muito familiar. Adivinhava os pensamentos que não haviam enunciado expressamente. Compartilhava suas simpatias, sua indignação e o seu ódio. Marx e Engels eram revolucionários até a medula dos ossos. Não havia neles nem sombra de sectarismo, nem de ascetismo. Os 2, e sobretudo Engels, podiam dizer que nada humano lhes era alheio. Não obstante, a ampla visão revolucionária da qual estavam enervados sempre lhes permitia elevar-se acima das contingências do destino e das obras do homem. A mesquinhez era incompatível, não só com eles, mas com sua própria presença. A vulgaridade fugia até mesmo da sola dos seus sapatos. Todas as suas apreciações, suas simpatias, suas brincadeiras, até mesmo as mais corriqueiras, estavam envoltas por essa brisa pura de nobreza espiritual que sopra nas alturas. Podiam fazer um julgamento demolidor sobre alguém, mas jamais divulgavam calúnias. Podiam ser impiedosos, mas nunca eram traidores. Sentiam desprezo por tudo aquilo que fosse brilho externo, pelos títulos, pelos graus, pelas qualificações honorárias. O que os medíocres e os filisteus tomavam como espírito aristocrático neles, em realidade, não era mais que a sua superioridade revolucionária. Superioridade cuja característica essencial era a mais absoluta independência orgânica com respeito à opinião pública oficial, sempre e em qualquer circunstância. Lendo as suas cartas, mais ainda do que lendo as suas obras, compreendia que o que me unia intimamente ao mundo de Marx e Engels era precisamente o que me separava de um modo irreconciliável dos social-democratas austro-marxistas. Então essa é uma parte muito importante aqui da minha vida que mostra o aspecto psicológico do desenvolvimento do Trotsky, como ele se retratou diante dessas figuras que eram consideradas as grandes referências da social-democracia internacional.
No meio de todos esses encontros com essas grandes referências, claro, não podia faltar o encontro com o próprio Kautsky, que era considerado o grande, o maior teórico da social-democracia nesse momento. O Trotsky relata aqui no Minha Vida esse encontro e ele estabelece algumas características, né, do Kautsky que eu achei interessante também trazer aqui para vocês. Ele diz o seguinte: eu conheci o Kautsky pela primeira vez em 1907. Foi Parvus quem me levou até a sua casa. E com que emoção subi as escadas daquela limpa casinha de Friedenau, né, nos arredores de Berlim. Me encontrei com um velhinho, alegre de cabelo branco, olhos azuis claros, que me recebia com um bom dia em russo. Com tudo que eu já sabia de Kautsky por seus livros, a sua figura me resultou muito sedutora. O que mais me agradava era sua serenidade. Nenhuma agitação vã. Como compreendi mais tarde, isto se devia à autoridade indiscutida que gozava por aquele então. Seus inimigos o chamavam de o Papa da Internacional, tratamento que às vezes lhe davam também carinhosamente os seus amigos. A mãe de Kautsky, autora de novelas com tendências sociais, que dedicava a seu filho e a seu mestre, recebeu, o dia em que cumpriu 70 anos de vida, uma saudação dos socialistas da Itália, concebido nestes termos: a mãe do Papa. Kautsky entendia que sua missão teórica consistia em conciliar o espírito reformista com o espírito revolucionário. A sua formação ideológica datava da época reformista. Somente a reforma era uma realidade para ele. A revolução era para ele uma perspectiva histórica perdida entre as brumas. Depois de ter adotado o marxismo como um sistema acabado e completo, Kautsky o popularizou como um mestre ou um professor de escola. Os grandes acontecimentos eram muito pesados para os seus ombros. Começou a declinar a partir da Revolução Russa de 1905. As conversas que podiam sustentar com ele não eram muito frutíferas. Tinha uma mentalidade angulosa, seca, pouco inventiva, desprovida de intuição psicológica. Seus julgamentos eram esquemáticos e suas brincadeiras banais. Mas, por isso, Kautsky era muito débil como orador. A sua amizade com Rosa Luxemburgo coincidiu com sua melhor época de atividade criadora. Mas pouco depois da Revolução de 1905, começaram a manifestar-se os primeiros sintomas de esfriamento entre eles. Kautsky simpatizava muito com a Revolução Russa e não comentou mal sobre ela, desde longe, mas era organicamente hostil a uma implantação dos métodos revolucionários em solo alemão. Pouco antes de celebrar-se uma manifestação em um parque em Berlim, me encontrei com Rosa Luxemburgo, o Trotsky dizendo aqui, na casa de Kautsky, que discutia acaloradamente com ele. Ainda que brincassem um com o outro e falassem em um tom amistoso, percebia-se claramente a ira contida nas réplicas de Rosa e nas respostas de Kautsky, uma profunda confusão dissimulada entre brincadeiras vacilantes. Fomos juntos à manifestação, Rosa, Kautsky, a sua esposa, Hilferding, o defunto Gustav Eckstein e eu, o Trotsky. Também pelo caminho houve discussões bastante ásperas. Kautsky queria ir à manifestação como mero espectador. Rosa Luxemburgo queria unir-se aos manifestantes. Esse antagonismo latente conduziu a uma ruptura aberta em 1910 sobre a luta pelo sufrágio universal na Prússia. Foi então quando Kautsky desenvolveu sua filosofia da estratégia de desgaste frente à estratégia que apontava a vencer o inimigo, a estratégia de aniquilamento. Tratava-se de duas tendências irreconciliáveis. O que sustentava Kautsky era a adaptação cada vez mais profunda ao regime existente. E neste caso, o desgaste não chegava à sociedade burguesa, senão ao idealismo revolucionário das massas operárias. Todos os filisteus, todos os burocratas, todos os arrivistas eram partidários de Kautsky. Tecia para eles um manto ideológico para vestir a sua própria nudez. Quando estourou a guerra, a estratégia de desgaste em política foi sucedida pela estratégia de desgaste nas trincheiras. Kautsky se adaptou tão bem à guerra como antes se adaptara à paz. Pelo contrário, Rosa Luxemburgo demonstrou que sabia o que era manter-se fiel às suas ideias. Aqui, o Trotsky estabelecendo essa diferença mortal entre o revolucionário, que era a personalidade da Rosa Luxemburgo, e o reformista, o conciliador, que era a personalidade do Kautsky. Então aqui é muito bom a gente ver esses contornos desses contatos que o Trotsky teve com a social-democracia, para entender como funciona a personalidade dele e como ele se desenvolveu. O principal biógrafo do Trotsky, que é o Isaac Deutscher, ele dizia que a vida do Trotsky tinha uma envergadura excepcional em cada uma das suas etapas. O Deutscher diz que se o Trotsky tivesse morrido mais ou menos por essa época, em 1906,
já teria sido uma grande figura do movimento operário, porque aos 26 anos de idade, ele teria dirigido nada menos que o Soviet de Petrogrado durante as jornadas de greve de massas em outubro de 1905 na Rússia, durante a Revolução, um momento em que ele também escreveu o livro Resultados e Perspectivas, né, que havia previsto, 12 anos antes de acontecer, a própria dinâmica da Revolução Russa de 1917. E aqui nesse livro, né, no Resultados e Perspectivas, a gente está falando da primeira elaboração teórica, da primeira formulação da teoria da Revolução Permanente, né, que se concentrava nesse momento, no caso interno da Rússia, em que o Trotsky afirma que mesmo em países de desenvolvimento capitalista atrasado, o proletariado poderia chegar ao poder antes que nos países avançados, porque não se tratava de enxergar as economias nacionais como entidades isoladas, e sim como partes componentes da economia mundial já preparada para a transição socialista. Isso é um pouco, né, da teoria da Revolução Permanente que eu debati aí no nosso último episódio, né? Trotsky contra as tradições stalinistas. E aqui o Trotsky ia na contramão também de todas as interpretações dogmáticas do marxismo que faziam justamente essas personalidades aqui que eu estava mencionando, essas figuras da social-democracia austro-alemã, como o Otto Bauer, o Karl Renner, o Rudolf Hilferding, o próprio Kautsky, ou dos mencheviques russos, no caso do Martov, e depois, posteriormente, o próprio Stalin. E o Trotsky foi desde jovem, então, esse herege da teoria marxista, dizendo que num país atrasado como a Rússia, era a classe trabalhadora que iria dirigir a revolução contra o czarismo e a burguesia hegemonizando as massas camponesas. Ou seja, um grande conhecedor das especificidades nacionais da Rússia, e depois a gente vai ver de todos os países que ele analisou. Então a gente já vê aqui essa brilhante exposição da teoria da Revolução Permanente, já muito jovem, em 1906. Se o Trotsky tivesse morrido aqui, ele já teria passado para a história como uma personalidade que fez tudo isso. Só que o Trotsky sobreviveu, né, à primeira revolução na Rússia, e é quem vai dirigir a insurreição de outubro junto ao Lenin, e também é aquele que vai criar praticamente do zero o Exército Vermelho, depois da decomposição do exército czarista, e enfrentar 14 exércitos imperialistas invasores. E é daí que surge também uma das suas principais obras, pouco conhecidas, que são os Escritos Militares, né, que é um trabalho muito profundo do Trotsky, em que ele realiza, ao calor da Guerra Civil, entre 1919 e 1922, contando todas as etapas da constituição do Exército Vermelho e cada uma dos estágios, né, desse processo de luta incrível, né, do Exército Vermelho contra a invasão desses 14 exércitos imperialistas até o triunfo do Partido Bolchevique, da Rússia Soviética, em 1922. E nessa biografia, que é absolutamente ímpar, né, da história do marxismo, que é a Minha Vida, tem um capítulo que eu gosto muito, que eu preciso recordar, que talvez seja um dos meus capítulos preferidos, né, que se chama Um Mês em Sviatsky, que o Trotsky relata um momento dificilíssimo da Guerra Civil, no verão de 1918, em que parece que finalmente os bolcheviques passavam a sentir os verdadeiros efeitos, os mais dramáticos efeitos da intervenção militar estrangeira, porque eles estavam cercados por todos os frontes, num país totalmente devastado, desesperado, faminto pela guerra, faminto pela tradição, pelo legado do czarismo, e numa situação, como eu estava dizendo, muito difícil, né? No oeste, a Alemanha tinha tomado já a Polônia, a Letônia, a Ucrânia, a Bielorrússia, boa parte da Rússia Soviética. No norte, os ingleses tinham se apoderado de algumas regiões, de Arcângel e Murmansk, né? Os exércitos da França e da Inglaterra estavam descendo o continente para poder se encontrar com exércitos generais russos contra-revolucionários que operavam ali no sul, o Krasnov, o Dutov e vários outros. E a cidade de Kazan, que era um dos centros da Revolução, tinha sido tomada pelos inimigos da Revolução. E o espaço do governo soviético, nesse momento, tinha sido reduzido ao antigo Principado de Moscou. Tudo parecia perdido aqui. E o Trotsky foi enviado para Sviatsky, né, que era a última estação, ou a estação mais próxima de Kazan, para verificar a moral das tropas e aprender aí a arte da guerra em primeira pessoa. Vou deixar o Trotsky aqui fazer essa narração, porque é um dos momentos mais espetaculares da Guerra Civil, e é também um estudo psicológico que o Trotsky faz sobre a própria revolução, a própria forma como a classe trabalhadora, os seres humanos, a própria burguesia se chocam num momento como esse. O Trotsky diz o seguinte: o exército concentrado nas imediações de Sviatsky estava formado pelos destacamentos que haviam fugindo, né, de Simbirsk e de Kazan, ou que vieram de diferentes lugares em nosso socorro.
Cada destacamento de tropas se movia por conta própria. A única coisa em que coincidiam todos era o desejo de bater em retirada. A única coisa que deveria se levar em consideração nesse momento era a superioridade do inimigo. E essa superioridade, tanto em organização como em experiência, era demasiado notória. Algumas companhias brancas, o Exército Branco, o Exército Contra-Revolucionário na Rússia, formadas exclusivamente por oficiais, faziam verdadeiros milagres. O pânico surgia do próprio solo. Os destacamentos vermelhos, recém-chegados com uma moral excelente, não tardavam em ver-se contagiados também pela inércia da retirada. Entre os camponeses começou a correr o rumor de que os soviets não durariam muito mais tempo. Os padres e os mercadores começavam a levantar a cabeça. Os elementos revolucionários do campo se inibiam. Tudo desmoronava. Não havia um só palmo de terra firme. A situação parecia desesperadora. Esse é o quadro que desenha o Trotsky, e ele para essa narrativa para fazer a seguinte reflexão. Acampado nas proximidades de Kazan, podia-se estudar de uma superfície relativamente pequena os diversos fatores que compõem a sociedade humana e tirar os argumentos contra esse covarde fatalismo histórico que em todas as questões concretas e privadas da vida cotidiana se entrincheira passivamente por trás do império das leis que regem as coisas, sempre esquecendo que o recurso mais importante destas leis é o homem vivo e ativo, é o ser humano. Naqueles dias a revolução esteve à beira da ruína. Seu território se havia reduzido aos limites do antigo Principado de Moscou. Apenas tinha exército. Os inimigos a cercavam por toda parte. Depois de Kazan cairia Nizhny Novgorod. Dali, a rota para Moscou se abria quase sem obstáculos. Desta vez, a sorte da revolução se decidiu em Sviatski. E nos momentos mais críticos dependia de um batalhão, de uma companhia, da resistência de um comissário, ou seja, de um fio. E assim, um dia após o outro. E não obstante, a revolução se salvou. E o que foi necessário para isso? Pouco, que a vanguarda das massas se desse conta do perigo mortal. A primeira condição do êxito era não ocultar nada. Não ocultar, sobretudo, a própria fraqueza. Não valer-se de astúcias frente às massas. Chamar as coisas abertamente pelo seu nome. A revolução era ainda demasiado displicente. O triunfo de outubro se havia conseguido muito facilmente. Além disso, a revolução não havia acabado, nem muito menos, de um só golpe com os males que a haviam provocado. O impulso elementar de avanço se havia paralisado. O forte do inimigo estava na organização militar, que era precisamente o que faltava para nós. Foi em Kazan onde aprendemos essa arte revolucionária. A agitação sustentada em todo o país se nutria dos telegramas que chegavam dos Sviatski. Os soviets, o partido, as organizações operárias punham em pé de guerra novos destacamentos de tropas e enviavam milhares de comunistas a Kazan. A maioria dos jovens filiados ao partido não conhecia o uso das armas, mas estavam resolvidos a triunfar, custe o que custar. E isso era o importante. Essa vontade foi a que fortaleceu a medula daquele exército desmoralizado. E aqui o Trotsky vai contando depois, todas a passagem desse fatalismo para a consciência estratégica revolucionária, de como os comunistas poderiam triunfar, inclusive nas circunstâncias mais difíceis. E aí ele passa a narrar a reviravolta, que envolve aqui uma cena de filme que o Trotsky passou dentro das próprias operações militares. Que ele diz o seguinte: o destino da revolução se debatia entre Sviatski e Kazan. Para a retirada não havia outro caminho que não o rio Volga. O soviet revolucionário do exército me fez saber que a preocupação por minha insegurança em Sviatski quase que fechava sua liberdade de ação e exigiu de um modo absoluto que eu me transferisse até o rio, até a embarcação que estava esperando o Estado-Maior para poder sair dessa zona de perigo. Eles estavam em seu direito. Eu tinha disposto desde o primeiro momento que a minha presença em Sviatski não tinha que restringir ninguém os poderes do alto comando. A esta norma me ative em todas as minhas visitas aos frontes de batalha. Então, gente, depois desse panorama, acho que vale a pena a gente se deter numa das memórias do Trotsky sobre a tomada do poder em 1917. O Trotsky tinha preparado com uma arte genial a insurreição de outubro. Ele legalizou o armamento das Guardas Vermelhas e da guarnição de Petrogrado para defender a cidade de um possível ataque alemão e garantir assim a realização do segundo Congresso dos Soviets,
a 24 de outubro de 1917. E com isso ele preparou as condições para transformar uma tática defensiva em uma manobra ofensiva, né? Esse rápido golpe fulminante para acabar com o que restava do aparato estatal burguês na Rússia. Isso permitiu que os bolcheviques tomassem o poder na capital imperial, né, em Petrogrado, sem disparar um único tiro. Para dizer de uma outra maneira, a insurreição de Petrogrado foi assim essa expressão máxima da combinação de manobras de posição defensivas com a guerra de movimento ofensiva. E isso fez com que até um coronel norte-americano, Harold Nelson, quando escreveu um livro sobre Trotsky, definisse que o seu plano era praticamente inexpugnável. Por trás de uma defesa tática, o Trotsky escondia uma ofensiva estratégica. Ele lembra uma conversa aqui, né, o Trotsky, quando ele escreve Minha Vida, com os representantes da Duma, do parlamento russo, indo tentar intimar qualquer movimento brusco dos bolcheviques. E essa aqui é uma das passagens mais engraçadas do livro, porque mostra o Trotsky colocando esses políticos da burguesia no seu devido lugar no meio de um ascenso revolucionário. O Trotsky diz o seguinte: uma delegação da Duma Municipal, né, da Câmara dos Políticos Burgueses de Petrogrado, veio me buscar e me fez algumas perguntas verdadeiramente inigualáveis. Isso aqui é na virada de setembro a outubro de 1917, né, quando os bolcheviques tinham, também com muita responsabilidade do Trotsky, conseguido a maioria dos soviets de Petrogrado e também depois de Moscou. Então eles diziam o seguinte ao Trotsky: se vocês, bolcheviques, planejam atuar, como e quando? A Duma Municipal devia ter conhecimento disso com 24 horas de antecedência. Que medidas havia tomado o Soviet para salvaguardar a segurança e a ordem pública, etc, etc. Aí o Trotsky dizendo: eu lhes respondi, dando-lhes uma opinião bastante dialética sobre a Revolução, e propus à Duma Municipal que enviasse um delegado para que a representasse no Comitê de Guerra Revolucionário. Isto os aterrorizou muito mais do que a própria insurreição. Concluí a conversa, como sempre, aplicando o critério da defesa armada. Se o governo empregar ferro contra nós, responderemos com aço. Nos dissolverão por estar contra a entrega do poder aos soviets? Aí o Trotsky responde: a Duma Municipal, tal como está constituída, já não responde à realidade. E se surge algum conflito, proporíamos ao povo que a reelegesse e que votasse sobre a questão do poder. A delegação se retirou tal como havia chegado, sem haver ganhado nada, mas deixou atrás uma sensação segura de vitória para nós. Algo havia mudado naquela noite. Após 3 semanas antes, né, havíamos conseguido a maioria no Soviet de Petrogrado. Éramos apenas uma só bandeira, sem imprensa própria, sem caixa de fundos, né, sem nenhuma sessão. A noite anterior, o governo havia ordenado prender o Comitê Militar Revolucionário, do qual Trotsky fazia parte e era o verdadeiro líder, e havia tomado nota de nossos domicílios. E prontamente se apresenta uma comissão da Duma Municipal para saber qual será o seu destino diante desse Comitê Militar Revolucionário em estado de prisão. Aqui o Trotsky sendo muito irônico com essa Duma, né, que tinha oferecido a prisão a todos eles, quando na verdade estava só querendo saber qual seria o seu próprio destino. E as coisas claramente tinham virado de sentido, a burguesia tinha perdido, e depois do triunfo, o Trotsky lembra no Minha Vida, que bem nessa passagem, um quadro muito bonito que ele teve com Lenin, e eu acho bem importante lembrar essas passagens, que são retratadas muitas vezes pelo Trotsky na sua autobiografia, para mostrar a falsidade das calúnias stalinistas sobre uma suposta inimizade entre os dois. O Trotsky e o Lenin foram muito próximos desde a confluência em 1917, quando Lenin aderiu às teses centrais da teoria da Revolução Permanente, pela sua própria via, né, com suas próprias teses de abril, e o Trotsky quando ele ingressou no Partido Bolchevique, dando aí total razão ao Lenin sobre a sua necessidade para a Revolução. Eles tinham desenvolvido uma paixão pessoal íntima entre os dois, ao ponto de que o Lenin havia dito numa das reuniões do Partido Bolchevique, né, depois da Revolução, que não havia melhor bolchevique que o Trotsky desde que ele entrou nas fileiras do partido. Então vou ler também essa passagem aqui mais rápida sobre esse momento glorioso da tomada do poder em que o Trotsky e o Lenin se encontram ali, trocando as primeiras impressões. O Trotsky diz o seguinte: já caída a tarde, esperando a abertura das sessões do Congresso dos Soviets, Lenin e eu fomos descansar em um quarto próximo ao salão de sessões, onde só havia cadeiras. Alguém pôs umas mantas, uns cobertores no solo
e creio que foi a irmã do Lenin que nos deu algumas almofadas. Nos deitamos um ao lado do outro. Os corpos e as almas se distenderam, como tendões que se afrouxam depois de uma tremenda tensão. Era um descanso merecido, mas não podíamos conciliar o sono. Nos pusemos a falar a meia voz. Lenin já estava definitivamente tranquilo pelo atraso da insurreição, que tanto o havia preocupado, né? Agora a revolução tinha sido concluída. Seus temores se dissipavam. Em sua voz havia um tom de grande cordialidade. Me perguntou pelas esquadras da Guarda Vermelha, pelos marinheiros e os soldados que estavam por toda parte. Aí diz o Lenin, é um quadro maravilhoso. Os operários armados com fuzis, junto aos soldados, aquecendo-se nas fogueiras das ruas, repetia com um tom comovente. Ao fim, conseguimos unir o soldado com o operário. Prontamente se incorporou para perguntar-me, e o Palácio de Inverno? Não terá sido tomado ainda? Não terá acontecido algo? Tentei levantar-me, diz o Trotsky, para informar-me telefonicamente sobre a marcha das operações, mas Lenin me reteve. Não, siga deitado, eu vou encarregar alguém que averigue este caso. Não obstante, o descanso não ia durar muito. No salão ao lado, começava a sessão do Congresso dos Soviets. A irmã de Lenin, Ulyanova, veio correndo buscar-me. Estão falando do Dan, um dos principais dirigentes mencheviques, e estão te chamando, Estão chamando a você, Trotsky. E aí o Trotsky termina essa narração com o seguinte: Dan, com uma voz que se quebrava, ajustava contas com seus conspiradores e profetizava o fracasso inevitável da insurreição. Exigia que formássemos uma coalizão com os socialistas revolucionários e os mencheviques. Os partidos de ontem, quando estavam no poder, nos perseguiam, nos mandavam ao cárcere. Hoje, depois que os havíamos derrubado, exigiam um acordo conosco. Respondi o seguinte: não estamos diante de uma conspiração, e sim diante de uma insurreição. A insurreição do povo em armas não precisa de justificação. Nós temperamos a energia revolucionária dos operários e dos soldados. Forjamos abertamente a vontade das massas para a insurreição. O nosso levante triunfou. E agora, se nos propõe que renunciemos à vitória e selemos um acordo, com quem? Com vocês que não são nada? Com os quebrados e já não têm missão alguma a cumprir? Vão para o seu lugar, a lata de lixo da história. A partir de 1927, o Trotsky é exilado fruto da perseguição stalinista contra a oposição de esquerda, que batalhava, como eu disse, por preservar toda a riqueza teórica do marxismo e as experiências revolucionárias do bolchevismo para pensar a Revolução Mundial. Trotsky aí vai ser exilado em Alma-Ata, no Cazaquistão, uma região bastante isolada. Se vocês quiserem olhar no mapa, abram o Google e vocês vão ver que Alma-Ata fica a 4.000 quilômetros de Moscou, perto das fronteiras com o Quirguistão, com a China. Hoje existem aeroportos no lugar, mas na época era um deserto, não tinha nada. A ferrovia mais próxima ficava a 250 quilômetros de distância e a correspondência chegava ao Trotsky com 30, 40, até 70 dias de atraso. E apesar de tudo isso, o Trotsky se manteve numa atividade política bastante febril. Ele escreveu em Alma-Ata mais de 800 cartas políticas, muitas delas bastante volumosas, cerca de 500 telegramas. Os seus companheiros da oposição de esquerda na Rússia faziam viagens clandestinas para trazer e enviar suas correspondências até Moscou. E nesse momento, em 1928, em que o Trotsky está elaborando a muito famosa crítica ao projeto de programa da Internacional Comunista, que vai ser publicada com o título Stalin, o grande organizador de derrotas, que a gente editou pelas edições Iskra. Nesse momento, eu dizia, o Trotsky vive períodos muito traumáticos da sua vida pessoal, porque aí falece a sua filha Nina, os 4 filhos do Trotsky morrem com muita responsabilidade da opressão burocrática stalinista. A burocracia mata diretamente o Sergei e o Leon Sedov, que era o principal aliado do Trotsky na construção da Quarta Internacional, e também essa burocracia contribui com as doenças que vão acabar matando as 2 outras filhas do Trotsky, a Nina e a Zina. E o Trotsky diz que nesse trabalho, na crítica ao texto do programa da Internacional Comunista, ele encontrava a forma de se sobrepor a essa terrível dor pessoal que ele sentia com a Natália Sedova, sua esposa, e com seu filho Leon Sedov, que, como eu disse, vai ser um grande colaborador
até que ele seja assassinado em 1938 pelo stalinismo. Então, em Alma Ata, o Trotsky ele faz um balanço de todas as batalhas que ele vinha dando desde 1923, tanto no terreno interno da União Soviética quanto no terreno internacional. Aqui nós estamos falando de um grande ciclo de batalhas políticas internas à União Soviética contra a teoria do socialismo num só país e a gradual transformação da Internacional Comunista num apêndice dos interesses da burocracia soviética pela estabilidade internacional, em que os partidos comunistas em todo o mundo passavam crescentemente a ter como função não a revolução, mas garantir a não intervenção militar na Rússia. A primeira oposição de esquerda, estava dizendo, foi formada em 1923 e teve baseada nos debates sobre o novo curso e a plataforma dos 46 de grandes bolcheviques que tinham se colocado junto ao Trotsky na luta pela revitalização da estratégia bolchevique internacional dentro do partido. E depois ela é finalmente derrotada. Surge então, 3 anos depois, a oposição unificada em 1926 em base à ruptura parcial do Zinoviev e do Kamenev com o Stalin. Esses dois estavam juntos contra a oposição de esquerda em 1923 para isolar e derrotar o Trotsky, aceitando aí todas as manobras do Stalin. E o Zinoviev e o Kamenev, em 1926, decidem então romper com o Stalin e se unir ao Trotsky, dizendo que em todas as questões fundamentais de 1923 o Trotsky tinha realmente a razão. Essa oposição unificada, baseada nas conclusões do Trotsky, dava uma batalha por democratizar o regime interno do Partido Bolchevique e por reordenar a dinâmica da economia russa, por industrializar a Rússia para diminuir a brecha entre a cidade e o campo e fornecer os melhores equipamentos, as melhores condições materiais para os camponeses pobres, garantindo assim a aliança desse importantíssimo contingente de trabalhadores rurais com os trabalhadores urbanos. E tudo isso contra a filosofia do Stalin, do Bukharin, que levantavam a consigna de camponeses ricos ou kulaks enriquecei-vos, menosprezando os camponeses pobres e enfatizando a importância dos camponeses ricos, acumularem grãos e bens e até passarem a representar uma grande ameaça ao sistema econômico nacionalizado. E além dessas discussões sobre a Rússia, a posição do Trotsky sobre a política internacional era diametralmente oposta à do Stalin. Ele batalhou pelo triunfo da greve geral inglesa em 1926, quando Stalin utilizou acordos diplomáticos com a burocracia sindical ligada ao Partido Trabalhista Britânico para cumprir obrigações formais e enquanto ele cobria pela esquerda o asfixiamento da greve dos mineiros, a grande greve geral dos trabalhadores ingleses, por parte dessa mesma burocracia sindical britânica. Esse foi o chamado Comitê Anglo-Russo das direções sindicais de ambos os países, que para a burocracia sindical britânica serviu para mostrar aos trabalhadores que a sua política derrotista e traidora tinha o apoio da União Soviética. E especialmente depois de 1926, aqui em 1927, sobre a Revolução Chinesa, que já é conhecida pelos nossos veteranos do espectro, em que a política do Stalin de dissolução do Partido Comunista Chinês dentro do Kuomintang resultou na total perda de independência política diante do Partido Nacionalista Burguês, dirigido pelo Chiang Kai-shek, e levou, ao final, a um banho de sangue dos comunistas e a derrota da Revolução. Segundo Pierre Brouet, que é um grande historiador trotskista francês, foram mais de 540 mil trabalhadores e camponeses assassinados pelos nacionalistas nessa repressão à Segunda Revolução Chinesa. Foi a principal revolução no Oriente naquela época e por isso Trotsky dá muita importância a ela nessa crítica ao programa da Internacional Comunista e foi um dos aspectos centrais também da ruptura depois com Zinoviev e do Kamenev e o fim dessa oposição unificada, já que o Trotsky foi o único que se opôs a essa política derrotista do Stalin, de dissolução do Partido Comunista Chinês dentro dos nacionalistas ali na China. Todas essas batalhas que o Trotsky dava para conformar uma grande coluna de quadros e dirigentes internacionais que pensassem a revolução estavam muito ligados à concepção que ele tinha da própria revolução, como ele considerava essa fusão dos processos conscientes e inconscientes da história. Numa das passagens até do Minha Vida, o Trotsky diz o seguinte: o marxismo se considera como uma expressão consciente de um processo histórico inconsciente, mas o processo inconsciente em sentido histórico-filosófico só coincide com sua expressão consciente nos pontos culminantes, onde as massas, pelo impulso de suas forças elementares, arrebentam as comportas da rotina social e dão uma expressão vitoriosa às necessidades mais profundas da evolução histórica,
a consciência teórica mais elevada que se tem de uma época, em um determinado momento, se funde com a ação direta das camadas mais profundas das massas oprimidas, afastadas de toda a teoria. A fusão criadora do consciente com o inconsciente é o que se chama comumente inspiração. A revolução é um momento de impetuosa inspiração da história. Diz o Trotsky aqui na minha vida, e essa preocupação, claro, está vinculada a tudo que eu estava mencionando no início, a necessidade de abrir as comportas da história para libertar a humanidade desse modo de produção anárquico e destrutivo que é o capitalismo. E por isso, uma batalha tão poderosa contra a burocracia stalinista que servia não só de freio para o desenvolvimento da União Soviética em termos socialistas, mas também ao desenvolvimento internacional da Revolução, porque o Stalin, a partir da década de 30, vai mostrar que é o coveiro, né, das revoluções. E isso já era discutido um pouco pelo Trotsky nessa crítica ao projeto de programa da Internacional Comunista, no 6º Congresso de 1928, que eu estava mencionando aqui, esse documento que foi publicado por esse nome, né, o Stalin, um grande organizador de derrotas. Nesse 6º Congresso, o Trotsky é impedido de participar, mas ele consegue fazer chegar esse escrito, tanto sobre o balanço das revoluções internacionais, em especial da Revolução Chinesa dos últimos anos, quanto o debate interno da União Soviética, para muitos dos delegados que estavam participando de diversas sessões nacionais da Internacional Comunista, e isso fez com que o trotskismo, no caso a oposição de esquerda internacional, se disseminasse por muitos países. Por exemplo, James Cannon, que era um dirigente, né, do Partido Comunista Norte-Americano na década de 20, ele vai fundar a oposição de esquerda trotskista e o próprio trotskismo norte-americano, depois de conhecer esse balanço do Trotsky, né, que a gente estava discutindo. E o Chen Tu-sil, que era dirigente do Partido Comunista Chinês no momento da catástrofe da Revolução Chinesa, que a gente acabou de ver, e que tinha seguido a linha do Stalin até 1927, disse que nessa contenda, nessa disputa, o Trotsky estava 100% correto na sua luta política contra o Stalin. Isso para a gente ver como pensavam as principais cabeças, os principais dirigentes dos acontecimentos nesse enfrentamento. Bom, depois disso, a partir de 1928, começa o chamado terceiro período da política stalinista, né, que é um zigue-zague ultra-esquerdista, depois desse oportunismo de direita na Inglaterra e na China, e que representa uma catástrofe total para a classe trabalhadora, porque, ao identificar a social-democracia com o fascismo na Alemanha, o stalinismo negava a possibilidade da frente única dos trabalhadores social-democratas e comunistas, e com isso permitiu o ascenso do Hitler, né, o triunfo do Hitler em 1933. O Trotsky combateu em absoluto essa política do Stalin em escritos brilhantes sobre a questão do fascismo na Alemanha, a luta contra o fascismo na Alemanha, um título mais comumente usado nessas publicações, em que o Trotsky sugere a Frente Única Operária, a auto-organização e a autodefesa dos trabalhadores social-democratas e comunistas contra os fascistas, né, esse golpe com um só punho para derrotar os seus inimigos, organizados a partir dos seus locais de trabalho, que certamente teria dificultado muitíssimo a vida do Partido Nazista e muito provavelmente teria impedido, por uma revolução na Alemanha, o ascenso do Hitler. E depois dessa catástrofe, o novo zigue-zague, agora na direção da conciliação de classes, do oportunismo reformista, foi feito pela direção stalinista da Internacional, sob a orientação das frentes populares, a partir do 7º Congresso em 1935. Ou seja, de negar a Frente Única Operária a todo custo, sob a teoria falsificada do social-fascismo, o Stalin prescreve a subordinação sistemática das organizações comunistas dos trabalhadores aos interesses das burguesias ditas democráticas e imperialistas. Isso na França levou à derrota, por exemplo, do grande ascenso com ocupações de fábrica em 1936. E o Trotsky também é muito sagaz no combate ao stalinismo aí, com obras muito profundas teoricamente que ele escreve, por exemplo, Para Onde Vai a França, demonstrando a possibilidade que os trabalhadores tinham de vencer no desenvolvimento dos seus próprios organismos de autodeterminação, nesse caso específico, os comitês de ação das frentes populares, que tinham o objetivo de quebrar a resistência contra-revolucionária dos líderes da Frente Popular, né, do Partido Comunista Francês e do Partido Socialista Francês. Se esses comitês de ação, como organismos de auto-organização de massa, se desenvolvessem até nas suas perspectivas de frente única,
operária e também em sua perspectiva soviética, claramente poderia se desenvolver nessa situação francesa um duplo poder que poderia ter dado origem também a uma revolução triunfante no coração da Europa e impedido toda a catástrofe que o nazismo exerceu na França a partir da década de 40, a partir da ocupação. Mas essa política das frentes populares também levou à derrota do principal processo revolucionário na década de 30, que foi a Revolução Espanhola. Esse heróico processo em que trabalhadores e operários de Madrid, de Barcelona, de todos os lugares da Espanha lutavam contra não só os fascistas do Francisco Franco, mas também contra a burguesia republicana. E aí a Frente Popular, e no caso o Partido Comunista Espanhol, orientado pelo Stalin, cumpriu um papel direto na repressão dos trabalhadores pelo exército republicano burguês. Ele foi central para explicar o triunfo dos fascistas na Espanha e a derrota dessa heróica revolução, essa heroicidade, essa coragem, essa valentia dos trabalhadores espanhóis que, como dizia o Trotsky nos seus escritos também brilhantes sobre a Revolução Espanhola, tiveram sempre 180 graus de diferença das suas direções. Não só as mais conservadoras, como o stalinismo, socialistas, do PSOE, que existe até hoje, mas também dos anarquistas e do próprio POUM, o Partido Operário de Unificação Marxista, que não soube ter uma política consequentemente revolucionária e ser uma alternativa à contra-revolução. Para o Trotsky, então, esse momento de acentuação das tendências de choque entre revolução e contra-revolução era o símbolo da importância do fator subjetivo na história, da direção revolucionária e do partido independente dos comunistas para poder influenciar os acontecimentos no sentido contrário ao que fazia o stalinismo, que era um coveiro de revoluções. Já na última etapa da vida, o Trotsky vai dedicar total energia a essa tarefa de crítica teórica, essa tarefa de influenciar as alas de esquerda que surgiam da social-democracia, fruto da crise dos partidos comunistas, de influir no interior do movimento comunista também, publicando seus trabalhos para ajudar a fazer surgir novas tendências revolucionárias que fossem alentadas pelos acontecimentos revolucionários. E todo esse esforço por influir em setores reformistas que rompiam, iam à esquerda, toda essa enorme vontade do Trotsky de, em condições muito difíceis, dar origem a um núcleo internacional de combatentes revolucionários pelo legado do marxismo e do bolchevismo, é uma contribuição central para ele e que se cristaliza na fundação da Quarta Internacional em 1938. O documento central desse momento é o Programa de Transição, que sintetiza as lutas da oposição de esquerda desde 1923 e que oferece, a partir de um conhecimento muito profundo da situação nacional de cada país, quer ele estivesse sob um domínio fascista, como na Alemanha ou na Itália, seja ele encabeçado por uma burguesia imperialista dita democrática, como nos Estados Unidos ou na França, ou submetido a uma burocracia termidoriana, como era o caso da burocracia stalinista na União Soviética. Aí, no programa de transição, o Trotsky oferece uma série de táticas para que uma nova seleção de quadros de dirigentes se temperasse para preparar o desafio da Segunda Guerra Mundial e das revoluções que iam se seguir depois dessa guerra. Então, gente, todo esse legado, essa vida riquíssima que viveu o Trotsky, que está também sintetizado de maneira brilhante aqui na sua autobiografia, no Minha Vida, que não cobre todo esse período, porque a Minha Vida foi concluída em 1930, então o Trotsky teve ainda mais 10 anos de vida, pôde ver todos os processos revolucionários que eu acabei de mencionar, a degeneração stalinista, a transformação do stalinismo na verdadeira contra-revolução internacional, aquilo que permitiu que a burguesia, que o imperialismo internacional pudessem esmagar os trabalhadores como preparativo para a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso não está contado aqui nessa autobiografia, que tem os seus momentos muito especiais. Eu quis trazer essa outra parte, essa outra metade da biografia do Trotsky, que a gente poderia pensar do ponto de vista tanto da vida pessoal dele, como das elaborações teóricas, dos combates, da construção de um partido que aproveitasse todas essas lições para preparar o futuro, justamente. E só pessoas muito destacadas da história, muito alheias a esse processo histórico, poderiam querer pensar a revolução hoje sem ter apropriado esse grande legado. É como se a gente quisesse avançar a física hoje sem conhecer Newton, sem conhecer Einstein, sem conhecer os teóricos quânticos. Não faz nenhum sentido. Seria uma estupidez pensar a ciência dessa maneira e a ciência histórica da mesma forma. Seria absolutamente inconcebível pensar a construção de uma teoria, de um projeto revolucionário, sem absorver todo esse legado do trotskismo, que é o marxismo revolucionário na nossa época. E aqui, para terminar, na Minha Vida, tem uma passagem também muito bonita do prólogo, que o Trotsky escreve a essa obra, a sua própria autobiografia, em que ele sintetiza psicologicamente essa conduta de um revolucionário contra
o ceticismo dos esforços do ser humano na história, e que também me apaixonou desde a primeira leitura, e eu queria usar isso aqui para dar um acabamento a esse nosso episódio. Então, aqui, esse prólogo, o Trotsky escreve o seguinte. Vamos lá, na página 41 dessa edição. Ele diz o seguinte: a oposição de esquerda russa tomou gradualmente um caráter internacional. Falando um pouco desse período, que a gente discutiu. Surgiram então dezenas de sessões nacionais e de publicações. Uma vasta literatura se criou em todas as línguas da humanidade civilizada. No momento em que se escrevem estas linhas, o movimento da oposição de esquerda rompeu definitivamente com o Internacional Comunista e empreendeu a tarefa de preparar uma nova internacional, a quarta. Aqui um cético me interromperá inevitavelmente. Por quantos anos pertenceu você à Segunda Internacional? Desde 1897 até 1914, ou seja, mais de 17 anos. E depois? Depois, a ruptura com a Segunda Internacional, no começo da guerra, e ao redor de 5 anos de luta pela nova Internacional, se fundou a terceira, em 1919. E então, você pertenceu à Terceira Internacional durante 14 anos, aproximadamente. E agora você se dispõe a lutar por uma quarta internacional? Não te parece que você está girando ao redor da história? Não, não me parece. Aqui diz o Trotsky, para responder esse interlocutor imaginário. Todo o desenvolvimento da humanidade não se empreende segundo uma linha direta, e sim muito complexa, pois o caminho não está indicado com o compasso, a bússola e uma régua, senão por luta das forças vivas que jogam-se desde distintos lados. O terreno histórico da classe operária não é a exceção. O proletariado, a única classe progressista da humanidade contemporânea, paga cada grande êxito com novas derrotas, desilusões e retrocessos. A Segunda Internacional cumpriu em seu momento uma grande tarefa educadora, mas se perverteu devido a um espírito limitado pelo nacionalismo e o reformismo. Quando o capitalismo passou da época de seu ascenso à época de seu estancamento, faltou o terreno para a política das reformas. Por outro lado, as fronteiras nacionais se tornaram estreitas demais para a revolução econômica. O social-patriotismo tomou um caráter profundamente reacionário. A Segunda Internacional foi substituída pela Terceira Internacional. A Revolução de Outubro foi seu batismo de fogo. Mas a Revolução também é um processo profundamente contraditório, cujas etapas estão condicionadas por circunstâncias de tempo e lugar. Da Revolução saiu uma nova camada de dirigentes que defende e, ao mesmo tempo, desnaturaliza o sistema social criado pela Revolução, ao tomar medidas de um burocratismo míope, limitado e conservador. Através da autoridade da Revolução de Outubro, a burocracia soviética subordinou a Internacional Comunista. Nestes últimos anos, não contribuiu ao proletariado outra coisa que um asfixiante regime policial, erros mortais e pesadas derrotas. Em consequência, para além do que havia querido, contribuiu ao renascimento temporário dos partidos social-democratas condenados pela história, lutando furiosamente contra eles nas palavras, mas cedendo a eles no terreno dos fatos, abriu as portas a uma reação inédita na história. A vitória do fascismo alemão está condicionada pelas capitulações combinadas da Segunda e da Terceira Internacional. Semelhantes crimes não podem ser perdoados. Os partidos que são culpados pela maior catástrofe política da história estão condenados a serem deixados de lado. Da terrível reação atual, cedo ou tarde, o proletariado voltará novamente ao caminho revolucionário, mas reunirá as massas sob uma nova bandeira. Este é o sentido histórico da preparação da Quarta Internacional. Que os céticos brinquem e insultem. A história não está feita para os céticos. Em todo caso, não é para eles que está escrito este livro e nem a história. Eu acho que com isso a gente pode terminar esse episódio que trata um pouco desses aspectos da vida instigante, entusiasmante do Trotsky e que nos influencia muito para pensar o projeto revolucionário na nossa época. Então eu agradeço a todos vocês que puderam também assistir o nosso episódio, que curtiram, que compartilharam o nosso episódio anterior, que também pediram, fizeram a sugestão para que a gente tratasse um pouquinho mais da vida do Trotsky, da sua biografia. Tentei fazer isso um pouco aqui, com certeza em outros programas a gente vai desenvolver muito mais esse aspecto. Então agradeço a vocês, todo mundo. Até a próxima, pessoal.